Alô, igreja, pode se sentar. Gostaria de ler com os irmãos. Pode estar abrindo em João 1, a partir do 10 ao 14. Bom, a gente, como o Dani falou, né, nós estamos a poucos dias do Dia dos Pais, né? E é uma data que o mundo inteiro não, o Brasil inteiro celebra, né? Que é o Dia dos Pais. Infelizmente, nem todos têm os seus pais por perto, né? O pai por perto, né? Alguns pais já morreram, outros moram longe, ou até uns que às vezes está presente, mas parece que não está presente, né? Temos todo tipo de pai, né? E eu queria falar com os irmãos não sobre os pais, na verdade, eu queria falar com vocês sobre o filho, como ser filho, né? E tem dois pontos interessantes que eu gostaria de falar nessa palavra de hoje. O primeiro é, você que conhece a Deus, que é convertido, batizado, né, que conhece ao Senhor como seu Salvador, você se sente como filho de Deus? Você se sente como filho de Deus? Se sente amado como filho de Deus? Você reconhece que o Senhor te ama, te tem como filho mesmo? E o segundo ponto é, se você se sente como filho de Deus, você se comporta como tal? Você se comporta como o filho de Deus deve se comportar? Muitos de nós reconhecem que o Senhor como nosso único e verdadeiro Deus, certo? A gente tem reverências, temos temores ao Senhor. Porém, nessa parte, vamos dizer assim, não se difere às outras religiões, porque todas as religiões têm temor e têm reverência aos seus deuses, né? O diferencial nosso é a conexão que temos diretamente com o verdadeiro Deus. É essa ligação, né? Porque todos sabem, né, que os deuses, eles são mudos, surdos e cegos, né? E o nosso Deus, ele é verdadeiro. E o evangelho pregado por Cristo, ele nos chama a uma coisa além do que ser simplesmente servo, né? Porque nas outras religiões ou no paganismo ele costuma ser só servo e criado, né? Do próprio Deus, né? Dos deuses, né? Mas no Evangelho de Cristo ele nos apresenta e fala: eu sou filho de Deus, sou amado de Deus e vocês, por crerem em mim, passarão a se tornarão filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Só podemos ser filhos de Deus porque cremos em Jesus, pelo que Ele fez, pelo seu ato de amor. E em João 1, do 10 ao 14, diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém? Antes, vamos fazer uma releitura de como era o relacionamento, né? Antes éramos criaturas, né? O ser humano era criatura, vivia no jardim diretamente com Deus. Porém, foi expulso do jardim e ele só passou a ser criatura. Então Deus falou: vou chamar um povo para ser o meu povo, que declarar que eu sou o Deus deles. Então, se fazer conhecido, né? Então Deus separou um povo, Israel. E aí, agora, através do seu filho, que da linhagem de Israel, da linhagem de Davi, né? Ele veio e falou: agora todos passam a ser filhos de Deus, todos aqueles que crerem em Deus, passam a ser filho de Deus. Então, uma amplitude de relacionamento cresceu. Antes criatura, depois povo, né? Como um Deus, né? E agora filhos. Então, é muito melhor do que a gente imagina, né? E não estou desmerecendo que na palavra de Deus fala que nós somos servos, seremos reis, sacerdotes do Senhor. Sim, amém. Porém, a passagem mais bonita que, para mim, e como João entendeu, era ser chamado de filhos de Deus.
Isso é maravilhoso, gente. Nenhum lugar você vai falar assim, não, nós somos filhos de Deus. Lógico, tem as histórias, né, se tem, mas não é real, é mito, é fantasia. Nós somos reais, nós somos filhos de Deus. E a vontade de Deus é essa, é que nós passamos a ser filhos dele. As pessoas que estão lá fora que passem a ser filhos dele. Porém, tem que crer no Senhor Jesus, né? E às vezes nós passamos pela nossa vida sem perceber essa profundidade de relacionamento que Deus nos chama para viver. Porque às vezes a gente não trata Deus como o Pai, certo? A gente trata às vezes Deus como normalmente se faz, devido à cultura e tradição, como um Deus, e não como um pai. Né? Nós temos o temor? Temos reverência? Temos, mas às vezes a gente só fica nisso. E Deus não chama isso, Deus chama muito mais. O apóstolo João reconhece a grandeza desse amor. Tanto que em sua primeira epístola, ele escrevendo para as pessoas da Ásia, ele chama, na verdade, as pessoas, olha, a sua identidade espiritual, ela tem que ser fortalecida. E onde que ela é fortalecida? Por causa desse amor do Pai. Em 1 João 3, 1 ao 2, diz assim, vejam que grande o amor do Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Por essa razão, por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? E a pergunta que eu faço a você, que eu quero enfatizar nessa parte, o mundo não o conhece, porque não conheceu a Deus. Então, o que o mundo tem dito para você, que faz você, às vezes, não reconhecer a Deus como um pai verdadeiro, ou às vezes se reconhecer como filho verdadeiro de Deus, né? O inimigo, ele está sempre ao nosso derredor querendo nos destruir. Ele quer destruir a nossa identidade em Deus. Antes, nós somos agora filhos de Deus, e ele deseja destruir. Ele tentou o próprio Jesus, dizendo, olha, com a própria palavra, distorcida, lógico, mas ele tentou o próprio Cristo. E ele, lógico que Cristo é perfeito, não pecou, né? Mas ele tenta o tempo todo nos tirar do caminho, da vontade do Senhor e desfigurar aquilo que nós temos como característica, como identidade de Deus. Ele tenta nos destruir. Destruindo diretamente a nossa identidade, ele destrói quem nós somos, destrói no que nós cremos, e ele tenta dissipar Deus, falando assim, as pessoas não lembram de você. E, às vezes, você não reconhece Deus como Pai por não se sentir amado. Muitas pessoas não reconhecem a Deus como Pai porque nunca se sentiu amado. Nunca foi amado pelo seu pai ou por outras pessoas à sua volta, né? E tem pessoas que foram muito feridas, né? Porque confiavam em pessoas que o cuidavam, porém, essas pessoas o feriram. Ou outras pessoas que recentemente têm estourado bastante coisa sobre abuso, que acha que o abuso físico ou emocional é o amor, né? E isso, na verdade, é uma máscara, né, do amor. E eu quero te dizer que essa máscara que o mundo coloca, dizendo que não, tudo bem ser assim, né? Não, pode ser um pouco mais ignorante, né? Não, tudo bem ser um pouco mais violento. Não, tudo bem ser um pouco grosso, não tem problema. Não, isso é amor. Isso não é amor. O que você tem que ter como base, você cristão, que tem como base o amor, é 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Você vai saber como deve se sentir amada e como você deve amar as pessoas. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz na forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor totalmente diferente do que o mundo oferece. Quando fala que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não está falando em relação a abusos físicos ou emocionais. Está falando sobre
a volta de Cristo, sobre aquilo que Cristo veio fazer. Então, nós esperamos, nós sofremos calúnias? Sofremos. Mas o Senhor vem e Ele nos restaura com o seu amor. É um amor que nos traz transformação. E qualquer coisa que seja contrário a isso, não é um amor verdadeiro. E eu quero te mostrar, lendo um versículo sobre o que é o amor verdadeiro, né? Em João 3,16, que é o padrão, né, de todo, o bordão padrão do crente é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes mesmo de você entender o que é o amor, Deus te amou primeiro. Isso é maravilhoso. Então, eu falo para você, que às vezes está aqui, às vezes está ouvindo, ou ouvirá essa mensagem. Se em algum momento você não se sentiu amado por ninguém, permita que o Senhor te mostre o amor verdadeiro dele. Aquele amor que aprofunda, aquele amor que preenche toda a lacuna, aquele amor que espanta o medo, que lança fora todo o medo. É um amor que trará cura, um amor que trará restauração. Então, eu peço a Deus, eu fiz essa pregação hoje, eu orei tanto a Deus e peço a Ele, todas as pessoas que ouvirem sobre o amor de Deus, que possam ser alcançadas por Ele e reconhecer a Deus como um Pai amoroso. Amém? Outro aspecto, outro ponto que se tem, muitas das vezes, que a gente não consegue acessar a Deus como Pai, não nos tornamos como filhos dele, é sobre trocar de religião. Nós simplesmente trocamos de religião. Ok, troquei de religião, troquei de deuses. E não é assim que funciona. E aí, muitas das vezes, eu já ouvi pessoas, até mesmo cristãs, falar: então é melhor voltar para outra religião. Porque aqui o cristianismo é muito difícil, a outra era mais fácil. Isso é um engano terrível que o diabo coloca em sua mente. Deus é soberano e criador de todas as coisas. Ele não foi criado e já existiu antes de tudo se formar. E é um Deus zeloso, ciumento em algumas tradições. Não divide espaço, fé e coração com outros deuses. Amém? Em Êxodo 20, do 3 ao 6, diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é maravilhoso. Então você, que ainda às vezes oscila em pensar que a outra religião é melhor do que essa, que Deus está em todas as religiões, eu digo a você, firme a sua fé no verdadeiro Deus, porque o reino está próximo. Os ídolos, eles existem no mundo e eles são criados conforme a filosofia e o coração do homem. E eles são feitos conforme o pecado do homem. Eles são criados conforme os deuses que o próprio homem cria dentro de si, o seu orgulho, a sua ira. Se você ainda tem problema com isso, eu digo a você que estiver aqui, que estiver ouvindo, o que ouvirá essa mensagem, peça ajuda. E vire-se para o Senhor, e Ele se revelará a você. Sem oferenda, sem prece, sem pagamento de promessa. Um acesso direto a Ele você tem. O diabo sabe da fraqueza do homem. E ele está nos redor como um leão, desejando nos destruir. Destruir a nossa identidade. Destruir a identidade de filhos que nós temos. E ele sabe que ele não venceu. Mas a gama de pessoas que ele quer levar para o inferno junto com ele. Ele sabe o destino dele. Porém, a gama de pessoas para o inferno que ele quer levar é gigante. Então, ele vai usar todas as armas dele. E isso é enganar você. Por isso, se paute na palavra. Corra, peça ajuda às pessoas para poder se fortalecer na fé. E em Tiago 4, do 7 a 8, diz assim:
Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o seu coração. Amém? É o que eu peço para todos aqueles que oscilaram em algum momento pensar que outra religião é melhor do que essa. Que outro Deus é melhor do que o verdadeiro Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de você, que você se arrependa e você possa se achegar a Deus como filho amado que Ele planejou ser. Amém? O outro aspecto também que eu quero trazer é a culpa. Muitos carregam culpas. Recentemente tivemos a pregação da pastora falando, né, sobre as oliveiras. E você vê as pessoas carregarem culpas, serem cheias de fardos, cheias de problemas, né? E se condenam, né? Um julgamento, na verdade, desleal, porque nosso julgamento é desleal, né? E muitas das vezes muitas pessoas carregam o seu fardo de pecado passado. Elas já pediram perdão, já vivem uma outra vida de outra maneira, porém ainda tem um remorso. Não é um arrependimento, é um remorso. Ainda voltando, não, mas esse Senhor não me ama porque Ele não vai me amar, porque eu pequei muito. Não, porque eu não mereço mesmo. Eu digo a você não merece mesmo. Nenhum de nós merecemos. Mas não é sobre nós. Não é sobre o que nós merecemos. É porque Ele veio e nos amou. É desse amor. Mas eu quero te dizer que quando você tem um arrependimento genuíno, que te leva a uma conduta de vida cristã totalmente diferente do pecado, que você tem aquela tristeza piedosa, né? Que tem a tristeza do mundo e a tristeza de Deus. A tristeza de Deus é aquela que te leva a Deus, né? Não a que você fica em remorso. Eu quero te falar uma passagem que para aliviar os seus fardos, que é em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que vocês cometeram, não me lembro mais. Se você em algum momento, quem escutar isso depois, ou quem está aqui agora se sente culpado, carregado de tanta culpa, de pecado, de medo, de insegurança, o Senhor diz a você, dos seus pecados eu não me lembro mais, sou eu que apago. Foi o sangue do meu filho que apagou os seus pecados. E por causa dele, hoje eu te chamo filho, volte-se a mim. Porque você é filho amado. Reconheça esse amor de Deus. O Senhor nos deu uma orientação em 1 João 1:9. Quando você pecar e você tiver que se arrepender, Ele fala assim, se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Creia nisso, martele essa palavra em sua mente, que você não se esqueça que Ele é fiel e justo. Você pode não ser fiel, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E o que eu quero dizer para você é, permita-se ser perdoado por Deus e permita-se perdoar. Nós, às vezes, precisamos nos perdoar. Às vezes, precisamos perdoar aquilo que cometemos, perdoar aquilo que vivemos e seguir em frente. Porque a caminhada de fé, ela é uma caminhada, é um passo de fé. Ok, hoje eu não estou bem, mas eu vou estar. Vai chegar um momento que quando a minha maré estiver baixa, as palavras me levarão para cima. E quando eu estiver em cima, eu glorificarei ao Senhor. E aí voltarei a descer, mas aí em cima de novo eu glorificarei ao Senhor. Porque a caminhada é assim, gente. Com Deus é assim. Ele não falou que seria fácil. Mas Ele falou que estaria aqui. Ele enviaria o seu Consolador e falaria, vem até mim, que eu aliviarei todos os seus fardos. Eu tirarei aquele jugo pesado, tirarei o seu cansaço, eu aliviarei você. E o segundo ponto da pregação que eu quero falar hoje, dessa mensagem, é sobre aqueles que se sentem filhos de Deus, que não tem problema com a sua identidade, que não tem problema de se sentir amado, que não tem problema com se sentir culpado, não tem problema de indecisão sobre a sua religião. É para aqueles que se sentem filhos de Deus, conhecem a misericórdia do Senhor e do amor de Deus.
A pergunta para você é: se você é filho de Deus, você tem se comportado como um filho de Deus? Você tem se comportado como um filho de Deus, ou você tem se amoldado com o mundo, conforme o mundo é? Se você olha para o padrão do mundo, é totalmente fora do padrão que a Bíblia nos ensina. E se nós seguimos esse livro, que diz é a verdade, diz não, é a verdade, que é o próprio Cristo, que é o Verbo que se fez carne. Se você acredita nisso, você tem se comportado como tal? Vejamos Jesus, que é o filho exemplar do Pai. O seu comportamento é um padrão para nós. Jesus deseja fazer a vontade do Pai. Ele obedece, ele revela quem Deus é, ele testemunha para os outros, ele faz aquilo que vê o Pai fazer. Ele é manso, ele é humilde, ele tem sentimentos piedosos, se revolta com o pecado, chora com a morte de alguém, se alegra com a verdade. Isso é sentimentos piedosos. Ele se importa com as pessoas, com os seus problemas e com as dores das pessoas. Ele ama a todos que amam o Pai. Ele fortalece, ele exorta e ensina aos seus discípulos. Ele orava a Deus a todo momento. E ele ama a Deus acima de todas as coisas. Essas são dos rabiscos que eu fiz sobre quem é Jesus, como filho exemplar de Deus. Existem números que nós temos na Bíblia, que nós ainda não nos foi revelado. Existem inúmeras coisas sobre Jesus. Porém, esse é um padrão que nós temos. E nessa lista eu não vejo fofoca, eu não vejo mentira, eu não vejo omissão, eu não vejo ira por justiça pessoal, eu não vejo egoísmo, eu não vejo negligência do relacionamento com Deus, eu não vejo ódio ao próximo, eu não vejo calúnia. A lista de pecado é grande. Se eu ficar aqui, tem inúmeros jeitos de pecar. Eu teria uma vida para dizer inúmeros jeitos de pecar. Mas só olhar para a humanidade, a história da humanidade, você vê, e até mesmo para a história da sua vida. Só tem duas pessoas que conhecem você tão bem. Você mesmo e o próprio Deus, que sonda sua mente e coração. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é no oculto. Ele sabe quem você é quando a luz está toda apagada. E ele vê você chorando. Ele sabe quem você é quando você está irado e o que seu coração está queimando na sua ira. Ele sabe quem você é quando você mente para cobrir algo que você não queria que alguém descobrisse. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é quando você levanta a mão com sinceridade. Ele sabe quando você louva a Ele com tudo aquilo que você tem. Quando você vem aqui na frente, Ele sabe quando você dança para Ele de todo o coração. Ele sabe quando você oferta com um coração bom, quando você oferta não querendo ofertar. Ele sabe todas as coisas. Ele sonda o seu coração. Ele sonda mente e coração. E em Mateus 22, 37, ele diz assim, um segredo, uma chave para vocês lembrarem, martelar, para saber como eu posso me tornar filho de Deus, mais parecido com o Filho de Deus. É assim, Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se você vê tudo que Deus descreve na Bíblia, está pautado nesses dois mandamentos. Amar Ele acima de todas as coisas. E se você ama o próximo, você não calunia o seu próximo. Se você ama o próximo, você não fofoca sobre ele. Se você ama o próximo, você não odeia. E não é só o próximo que você tem próximo de você. É todos aquele, até o seu inimigo. Ele diz: ame os seus inimigos. O Senhor, Ele pede além do que o mundo nos oferece. O mundo diz: não faça dessa maneira. Você não merece isso. E Deus fala: você faz por amor a mim. Você me obedece. Você faz a minha vontade. Porque você me ama. Só podemos provar ao Senhor. Quantas vezes na passagem, acho que em 1 João, no livro de 1 João, ele fala: só ama a Deus quem ama o seu próximo.
Quem não ama o seu próximo, não ama a Deus. E ele é bem claro nisso. Então, se atenha a toda a palavra que vem ao seu coração, pegue versículos chaves que te faça lembrar que você é filho amado. Quando o diabo vier até você te dizendo que você não é filho amado, que Deus não te perdoa, que você está num lugar ruim, é melhor ir para outro lugar, esse Deus não vale nada, é melhor o outro. Você se atenha à palavra. Cristo venceu as tentações do maligno com a própria palavra. Que vocês tenham a palavra queimando em seu coração. Se alimente dela para que, na hora da dificuldade, você tenha a palavra certa para usar. E não é, às vezes, o irmão que vem com a palavra certa. Às vezes é você que tem que buscar até a fonte. Porque um relacionamento com Deus é você indo até a fonte e falando: Senhor, estou aqui. Eu vim falar contigo, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que falar. A minha boca não sabe nem o que abrir. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor sonda o meu coração e a minha mente. E nem que fique 1 hora calado em silêncio e ouça somente a voz do Senhor. Às vezes não ouvi nada, que assim seja. Você está cumprindo aquilo que o Senhor veio e pediu para cumprir. Aprofunde nesse relacionamento e você nunca mais se sentirá insegura ou inseguro. Aprofunde nesse relacionamento e você nunca mais sentirá dor. Não da dor do jeito físico que eu estou falando, ou às vezes emocional, você terá mesmo, mas da maneira que o mundo coloca. Você sentirá peso, culpa. Se aprofunde nesse relacionamento. E eu te convido a vocês refletir em uma das parábolas mais bonitas que tem, que é a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece. Eu sei que todo mundo conhece. Né? Mas pegue um momento, leia aquela parábola novamente. Se coloque no lugar daquele filho. Se coloque no lugar daquele filho pródigo, que pediu tudo para o seu pai e falou: Senhor, eu não aguento mais. Quero ir embora. Senhor, eu não suporto mais. Eu quero ir embora daqui. Cansei. Senhor, não é para mim, eu não consigo. Praticamente, coloque-se no lugar daquele filho pródigo. Ele fala: eu não quero, pai, mais nada do que o Senhor me deu. Eu não quero o teu conforto, eu não quero a tua casa, eu não quero os seus bens, eu não quero sua comida, eu não quero a tua roupa, eu não quero viver contigo. Eu quero simplesmente que o Senhor me dê tudo que eu tenho direito, todas as bênçãos que eu ganhei até aqui, que o Senhor me deu, para que eu ir embora daqui. Porque eu estou a fim de viver a minha vida conforme o que eu quiser. Quem sabe um dia eu volte. E aí ele percebe, quando ele está lá no mundo, e percebe que não é a vida que ele deveria ter como filho daquele pai, como filho de Deus. Se você em algum momento se afastou do Senhor, se deixou seguir os seus caminhos, se deixou de se considerar como filho de Deus, e agora você escuta essa mensagem falando sobre ser filho, sobre voltar ao Pai, que você volte depressa. Porque o Pai deseja esse encontro. O mundo aí fora não te oferece aquilo que o Senhor tem. O mundo só oferece tristeza, desânimo, sofrimento, perdição e o inferno. Mas não. Quando o filho reconhece o seu erro, ele fala: nem os servos comem, nem os servos comem aquilo que ele estava comendo, lavagem de porco. Nem os servos do meu pai comem isso. E eu aqui? Ele fala: caramba, eu errei, eu preciso voltar atrás. E aí, quando você reconhece o seu erro e volta atrás daquilo que do Senhor, você se sente restaurado. E em Lucas 15, 20 e 24, ele fala sobre esse retorno à casa. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Senhor, vê você ainda longe.
quando ele te vê tentando se aproximar dele, ele fala: vem, filho. Eu desejo me aproximar de você. E o pai o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Olha o que o mundo faz conosco. Ele fala: não é digno de ser chamado de filho. E o pai correndo o abraçou e o beijou. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia! Aplauda esse Deus maravilhoso. Porque Ele deseja esse encontro. Você que vai ouvir isso, que em algum momento você desejou voltar, volte logo. Porque o Pai deseja. Ele te abraçará, Ele te beijará e dirá que você agora vive outra vez. E é o que eu deixo para todos vocês. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu preparo as pregações. Quando eu fui preparar, eu fiquei insegura sobre muitas coisas, falando: Senhor, quem sou eu para estar aqui? Pregando algo para alguém, né? Mas o Senhor nos molda, Ele nos esmiuça para que nós sejamos moldados à forma dEle, né? Como um vaso mesmo do Senhor. E quando eu fui trabalhando essa palavra, eu nunca achei que eu não me achava filha de Deus em nenhum momento. Ou que eu nunca achei que eu fosse uma filha pródiga, porque muitas das vezes a gente está muito seguro em nosso jeito de ser, né? Não, eu sou muito crente, eu sou muito cristã. Não, que isso? Imagina, eu sou demais, que isso? E aí, no fim das contas, o Senhor fala: a palavra primeiro vem a você, para que você fale para os outros aquilo que você viveu. Eu só posso falar aquilo que eu vivi. Então, eu vivi esse trabalhar de Deus nessa palavra, e eu achei maravilhoso, porque Ele me chamou de volta a compreender. Eu sei que eu sou filha. Eu sou a segunda parte da pregação. Eu sei que eu sou filha. Mas eu estou agindo como filha dele? Ou tenho agido tenho me moldado conforme o mundo? E eu peço a Deus que, assim como eu fui transformada com isso, eu convido a você a reatar esse relacionamento com Deus, aqueles que estão com o relacionamento cortado com Deus. Eu convido a você se permitir ser amado ou perdoado por Ele, aquele que não se sente amado, que se sente culpado. Eu convido a reavaliar suas ações de filhos, assim como aqueles que se sentem seguros em seu amor. Tudo à luz da palavra, pois Ele ama e deseja viver a eternidade conosco. E isso é maravilhoso. Amém? É o que eu tinha.